Salve, salve, abençoados, chegando aqui na aula de número 2. Eu vou confundir os números da aula, eu também tenho esse problema, tá? Pode ser que a hora eu falo que é a aula em número 3 e aí você vai ver aqui no YouTube que não é a aula de número 3, é outra. Mas agora eu sei que é a aula de número 2 porque eu acabei de gravar a outra, né? Então eu sei que a gente está na aula de número 2 e eu também vou ter menos dificuldade para fazer o gancho porque eu estou fazendo a aula na sequência, mas enfim. Então eu estava acabando de falar, né? Da diferença ali dos compradores, ou do time que você precisa comprar. Não vou recapitular, tá lá na outra aula. E agora a gente vai, né, voltando aqui para a parte do slide. Técnicas agressivas de fechamento ativam o arrependimento do comprador. Eu falei isso no começo lá da primeira aula, né, da questão de quando você tenta, quanto mais pressão você tenta colocar ali, mais você mina um relacionamento. E por mais que a pessoa possa fechar, é um grandíssimo risco no processo de pós-venda, porque se você faz inúmeras promessas, se você defende muito o seu negócio, você fala que você é o melhor do mundo, o mais bonito do mundo, o mais ungido do mundo, é o não sei, né, o ser supremo do serviço que você está fazendo. E aí passa o primeiro mês, você não demonstra isso, passa o segundo mês, você não demonstra isso. O nível de confiança num pós-venda aqui vai diminuindo drasticamente. Isso no pós-venda, né? Mas tem também a questão da probabilidade de compra, que quando você vai pressionando muito, a pessoa cai. É só você pensar como você, a sua reação, quando a galera fica te pressionando muito para fazer uma decisão, que é uma decisão complexa, que tem outros fatores, inclusive quando tem um risco reputacional. Se você está com um risco reputacional, colocando muita coisa em jogo, e fica alguém, vamos comprar, vamos, tipo, te pressionando, você dá um passinho para trás e fala assim, opa, peraí, acho que, né, se esse cara tá pressionando alguma coisa tá errado. Então é importante a gente entender que é um jogo de relacionamento, é um jogo de conquista, não é um jogo de pressionar, não vai dar certo se você pressionar. Então assim, as vendas complexas, elas exigem uma convivência, é um relacionamento. Se você forçar o sim hoje, você está basicamente garantindo um cancelamento amanhã. Fica insustentável. É melhor você perder uma venda do que você fazer uma venda, não prometer a mais para poder fazer uma venda, não conseguir entregar e se queimar efetivamente com quem ali você fez o contrato. Enfim, não é legal, né? É, tem esse estudo com 150 clientes aqui que fala no livro. Vendedores treinados com técnicas de fechamento, eles geram menores índices de satisfação no pós-venda e menor probabilidade de renovação de contrato. Então, se você pega aquele closer super agressivo, o cara é o funcionário do mês, né? Tá sempre lá batendo meta, sempre lá fazendo não sei o que lá, só que ele tá sacaneando todo o time de implementação, todo o time de pós-venda. O Customer Success fica maluco porque não consegue cumprir com tudo que o cara tá prometendo. E aí você tem um modelo de negócio que não é sustentável. Porque uma hora esse cara vai parar de conseguir fazer venda ou ele vai vender uma vez só para todo mundo e aí, uma hora todo mundo vai parar de comprar, então o seu negócio vai ser insustentável. A ideia de se ter uma empresa sustentável é que você mantenha e aumente o teu LTV ao máximo, né, garantindo a satisfação do cliente enquanto ele está na tua base. E a partir daí você tem outras estratégias de subir, não vou entrar nesse mérito. Mas se o cliente não fica na tua base, se o cliente dá churn muito rápido, cara, não faz sentido o processo comercial. Você tem que rever esse processo comercial porque você está só se queimando e o teu ciclo de vida está sendo curto. Se o ciclo de vida do cliente com você está sendo curto, muito provavelmente isso mostra algo não sustentável dentro do teu processo, dentro da tua empresa. É importantíssimo a gente ver isso. Então tem uma diferença, né, entre simpatia e comprometimento financeiro, né? O que dá uma ideia de falso sucesso aqui, né? Quando a gente está falando em venda B2B. Se o cara ele é muito simpático durante a reunião, eu falei então, mas aqui eu tô meio que dando uma quebra de assunto, na verdade, né? Poderia ter colocado esse slide na aula anterior? Poderia. Seria mais inteligente? Seria. Mas não fiz isso, né? Começar uma nova aula aqui faria mais sentido? Faria. Mas eu quis bater nos 18 minutos da outra aula e ficou assim, tá tudo bem.
A diferença entre simpatia. Quando a gente fala muito, quando o cliente fala, a reunião foi ótima, nossa, parabéns por essa apresentação, e a gente não acorda nenhuma ação, a venda não anda. Então, assim, a gente tem que entender, diferenciar, separar o que é o cliente sendo simpático do que é o cliente tendo comprometimento. O processo de vendas você exige uma série de pequenas aprovações para você ter o fechamento total. O Jordan Belfort, o cara lá do Lobo de Wall Street, né, tem um livro, Segredos do Lobo, alguma coisa assim, ele fala que o processo de vendas é uma linha reta. Você começa no início aqui e aqui está o dinheiro. O papel do vendedor é ir fazendo o cliente andar dentro dessa linha reta, tendo pequenas ações de comprometimento para seguir até o próximo passo e manter ele dentro dessa linha reta, se comprometendo cada vez mais a andar até a venda. Se em algum momento esse cliente começa a devanear e vai saindo, ele vai embora, você está tirando ele do foco. No livro ele até faz uma brincadeira, não lembro se aqui era o Sky e aqui era Uranus. Uranus, e aí ele faz a brincadeira do né? Entendeu? Né? Qual que é? Se o cliente vai saindo, ele deixa de ir para compra e vai para Uranus, né? Enfim, é do livro, não é minha literatura essa. Então você tem que manter o cliente numa linha reta, conseguindo pequenos compromissos e pequenas vitórias até ele chegar na venda. Se você começa a devanear, sair ou deixar o cliente ir viajando, você perdeu a venda. Então o processo ele é uma linha reta. Você tem que tentar trabalhar ele dessa forma. Então assim, o avanço, o processo real é quando o cliente concorda com uma ação que exige energia dele. Então ele tem um comprometimento com o próximo passo. Toda ação de venda, toda reunião de venda, todo e-mail, mas tem que estar acordado um próximo passo. Né? Nem que seja não sei, vou pensar. Até quando você pensa? Se demora uma semana ou um mês? Eu vou demorar mais ou menos um mês. Então, eu estou colocando no meu CRM um lembrete para daqui um mês, lá para o dia 18 de julho, eu vou entrar em contato com você. Tudo bem? Pode ser? Pode ser. Aí você vai, põe na tua agenda e faz isso. Acorda um compromisso. Eu vou falar com o meu gerente. Quando você vai falar com o seu gerente? Você acha que uma semana é suficiente para você falar com o seu gerente? Não, ele está de férias, volta tal dia. Então, posso deixar um lembrete aqui para tal dia, a gente tentar marcar uma reunião com o teu gerente? Pode. Aí, deixa sempre o próximo passo marcado. O processo de vendas complexas, você tem que deixar sempre o próximo passo marcado. O Pipe Drive, eu usei ele há muito tempo, um CRM, e ele era muito legal com isso, porque você ia colocando tarefa e ele não deixava você simplesmente fechar o cardzinho do cliente, sabe, do prospecto. Você tinha que colocar uma próxima ação. Se você concluiu a ação e fosse fechar o card, ele não deixava você fechar. Tem que ter uma próxima ação. O que você vai fazer depois que você fez isso? É a mesma ideia da linha reta aqui. Né? É o que você vai fazer. E eu perdi. Voltei. É o que você vai fazer, qual é o próximo passo, qual é a próxima etapa, qual é a próxima vitória e o que ficou acordado. Ele andou aqui, ele começou a fugir, você traz ele de volta. Ele começou a escapar, traz ele de volta. Para tentar deixar ele sempre no caminho que você precisa. Então, assim, necessariamente o cliente precisa concordar com uma ação. Agendar reunião com outro decisor, como eu falei, fornecer algum dado interno, aprovar alguma degustação. Então, precisa ter uma próxima ação que exija um mínimo de energia dele para você cobrá-lo. É acordado e você cobra ele numa próxima. Então, assim, o que você precisa fazer, né, antes da reunião? Definir qual é o próximo passo antes de começar a reunião. Se a sua meta numa reunião é causar uma boa impressão, você não sabe o que você está fazendo. Não, eu preciso ir lá e abafar. Preciso que o cara me aplauda de pé.
Não é isso que você precisa. Você precisa ter acordado com o cliente, com o prospecto, uma próxima ação que exija energia dele. É muito diferente a tratativa, o teu objetivo na reunião, o teu objetivo numa régua de nutrição, enfim, no que quer que seja, quando você tem isso muito claro. E isso aqui é para todo tipo de venda, tá? Óbvio que quanto mais complexa, mais pontos você vai precisar, quanto menos complexa, menos pontos você vai precisar. Mas, assim, num atendimento de WhatsApp, você passou, a pessoa pediu o preço, você passou o preço, você precisa fazer uma pergunta, deixando claro uma próxima ação, né? E até chegar no ponto, a venda só termina no sim ou no não. Não tem outro caminho, né? Se o cliente sumir, você não fez um processo adequadamente. Não quero culpabilizar a vítima, vai ter cliente que pode sumir, não é essa a ideia, mas, né, vocês estão entendendo dentro do processo que eu estou querendo passar. Então entenda que avanço no processo de venda, o progresso real, é ter um próximo passo. Se a gente não tem um próximo passo, a gente fica com essa sensação do falso sucesso. Opa, quase que eu fiz errado aqui. Normalmente, o porquê a pessoa te procura não é efetivamente o problema que ela tem, tá? Então, vamos supor que você é um consultor de marketing, você vende consultoria de marketing, o cara chega com problema de preciso vender mais. Normalmente, né, ele até precisa vender mais, mas normalmente o problema não é onde ele está achando, eu preciso investir mais no Google. Normalmente não é, né? O problema dele é vendas e ele, assim, não é o mesmo. O que é o problema dele não é a mesma coisa que ele está te procurando. Então, assim, ele te procura por um motivo, mas normalmente ele tem uma outra razão para ser convencido de que ele precisa do teu produto, tá? Então, assim, é imprescindível você identificar isso e saber diferenciar essa questão do que eu tenho um problema não é o mesmo do que eu quero comprar, tá? O eu quero comprar, eu preciso entender que está realmente solucionando um problema para mim, né? O eu tenho um problema, você vai ter que mapear um pouco mais. Então, ele no livro ele fala da diferença da necessidade implícita e a necessidade explícita. A explícita é o desejo claro de solução. Eu preciso de um sistema que corte o meu gargalo pela metade, né? Isso aqui gerou a intenção de compra. Então o cara tem uma dor, ele sabe essa dor, ele tem uma necessidade explícita e é por isso que ele vai te buscar. Só que sempre vão existir necessidades implícitas, que são sintomas e reclamações. O que acontece quando não resolve isso e o que mais ele reclama? E aí cabe a você fazer essas perguntas de implicação. Então, quando a gente fala do SPIN aqui, vai ter o acrônimo, né? Mas você tem a pergunta de situação, o P é de problema, você identifica o problema, e o I é da implicação, né? Então, assim, é o que você vai estressar a dor dele, para pegar mais informações a respeito da dor dele e identificar aonde cabe a tua solução ou não. Pode ser que aconteça que não caiba, mas é importante você saber. Então, assim, quando o cara fala que ele precisa reduzir, né, diminuir um gargalo, se você começa a fazer algumas perguntas a respeito disso, normalmente você descobre mais informações aqui que são muito úteis para você gerar propósito, para você continuar no processo de venda. O meu chefe reclama de tal coisa. Eu fiz tal coisa e não tive sucesso. Não, essa pessoa aqui é muito difícil de lidar. Esse tipo de reclamação vai te mostrando outras necessidades dele. E aí você tem que garantir que as suas explicações vão sanando essas necessidades, né? Então, o importante muito bem você conseguir fazer esse mapeamento. A gente vai chegar num processinho de como fazer, no livro explica isso. Mas ele fala, ó, das quase 1.500 vendas complexas analisadas, as visitas bem-sucedidas tiveram o dobro de necessidades explícitas. Então, assim, porque o cara chega com uma necessidade,
ele existe alguma necessidade implícita. O teu trabalho é ficar fazendo pergunta até que essa necessidade implícita venha para a superfície e torna claro. Porque muitas vezes o próprio cara que está buscando a tua solução, ele não sabe que aquele problema é tão sério. Ele não sabe da gravidade daquele problema. Então é fundamental que você consiga fazer esse trabalho, é fundamental que você consiga, através de perguntas, através de informação, através de uma conversa, pensando num ciclo de relacionamento, que você consiga efetivamente trazer essas informações à tona e mostrar para ele ali, né, tornar explícito essas necessidades implícitas. Se a gente não torna isso claro, tá? Se a gente não torna isso claro, o que pode acontecer? A gente cai na arma que ele chama da armadilha mortal da solução prematura. Se o cliente relata uma dor superficial, você fala, nossa, eu tenho super a solução para essa dor, nossa, isso aqui é maravilhoso, se você passar no teu cotovelo ele fica hidratado em 2 segundos. Não sei porque me veio esse exemplo na cabeça, mas enfim, não sei o que, você fica ansioso e começa a jogar toda a solução, o cliente fica com receio, porque ele não sentiu ainda a dor, ele não sabe se aquela solução é efetivamente o que ele precisa, ele tem um vislumbre de dor. E você já começa a solucionar aquela dor, e aí você começa a falar muita característica, a percepção dele de estar caro ou o receio dele de deixa eu pensar tende a aumentar. Então é muito importante a gente tomar esse cuidado de não queimar a largada na apresentação da solução. Porque se a gente queima a largada na apresentação da solução, se a gente não estressa a dor e já queima a largada na apresentação da solução, a objeção de preço sempre chega. Porque para o cara vai ficar caro, porque vai resolver uma dor que na cabeça dele nem é tão grande assim. Você sabe que ela é grande, mas se você não tornar essas necessidades implícitas explícitas, não deixar isso para fora, não fica, o cliente não sente o peso do problema com força suficiente para justificar o atrito de mudança, no caso contratar você, ou o investimento financeiro. Então o teu trabalho é dar o peso do problema antes de apresentar a solução. Porque se você apresenta a solução previamente, a objeção vem forte. Então é muito importante você pensar nisso, é muito importante você trabalhar dessa forma enquanto você está. Na próxima aula eu vou entrar bem no detalhe do que é o SPIN, né? Já não dei spoiler, esse livro é antiguíssimo, a gente, né, todo mundo sabe como que é o método, mas é importante frisar algumas coisas. Na próxima aula eu vou entrar mais aí nesse ciclo efetivamente do SPIN. E é isso, beleza? A gente se vê na próxima aula.